revela de forma geral a toda a humanidade por intermédio das coisas criadas. Deus se revela na natureza. E nós percebemos que o salmista ele é categórico quando ele diz no verso 1 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E aí ele começa a falar a respeito da criação, revelando a Deus. O doutor Russell Shedd, ele diz que o céu, a terra, as estrelas e as coisas criadas são mensageiros silenciosos que apontam para a glória de Deus. E ele mostra isso no versículo 2, quando ele diz: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. É curioso porque Davi, ele diz que não existe linguagem no sol se pondo, no sol nascendo. Não existe nenhum som que saia desses seres criados, desses firmamentos, dessa glória da criação de Deus. Não sai palavras audíveis, eles não falam com a gente verbalmente, mas eles falam com a gente numa linguagem visível, como diz John Calvino. John Calvino diz que o sol, a lua e as estrelas, eles pregam aos nossos olhos e não aos nossos ouvidos. É uma linguagem visível, é uma linguagem visual. E os irmãos sabem que existe essa comunicação visual. O sol, a lua, as estrelas, um dia, uma noite, todas essas coisas estão pregando para nós visualmente, revelando a grandeza, o cuidado e o controle absoluto de Deus. Aí os irmãos podem me perguntar: mas pastor Marcos, existe a possibilidade dessa comunicação sem linguagem? Sim, é só nós analisarmos, por exemplo, o trânsito. O trânsito, as placas de trânsito, elas não usam o som para se comunicar conosco. As placas de trânsito, elas não gritam quando a gente se aproxima a expressão pare. Mas pela linguagem visual, a gente percebe que aquela plaquinha está dizendo que eu preciso parar. O semáforo também, as cores do semáforo são uma pregação visual. Eu sei quando eu tenho que parar, eu sei quando eu sou advertido e eu sei quando eu tenho que seguir através das cores. Mas o semáforo não fala verbalmente. Eu não escuto o som da voz do semáforo dizendo nada. É apenas uma linguagem de sinais. E essa linguagem de sinais, ela se comunica conosco. Assim também o salmista diz que são as coisas criadas. As coisas criadas, elas se comunicam conosco a partir de uma linguagem visual. Portanto, quando nós olhamos o nascer do sol, quando nós olhamos o pôr do sol, quando nós olhamos um dia fazendo declaração a outro dia, quando nós acordamos pela manhã, quando nós olhamos o céu estrelado à noite, sem que seja de forma verbal, mas numa linguagem visual, a natureza inteira está nos apontando o soberano Criador. Esta é a revelação geral de Deus na natureza. Uma coisa interessante também é que o salmista no versículo 5 e 6, isso nós já comentamos, é apenas um resumo para a gente voltar, para a gente seguir. No versículo 5 ele diz que o sol é como um noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como um herói a percorrer seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai seu percurso e nada refoge ao seu calor. Ele usa linguagens poéticas para falar da força, do calor e da beleza do sol. E é bom que se entenda uma coisa aqui, irmãos. Quando o salmista ele faz isso, ele está mostrando para nós que o sol, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, com toda a sua beleza, ele não é um Deus. Não é um Deus. Mas, na verdade, o sol, para benefício humano, ele foi criado pelo próprio Deus. E talvez a gente diga assim: mas isso aí é óbvio, pastor. A gente sabe que o sol não é um Deus. Então por que enfatizar tanto isso? Bom, os irmãos sabem que nas culturas da época bíblica, como ainda hoje tem, mas era mais nas culturas da época bíblica, as pessoas adoravam o sol.
As pessoas tinham o sol, a lua e as estrelas como deuses. E elas viviam num fardo terrível, adorando a criação, ao invés de adorar o Criador. Vejam, só para os irmãos terem uma ideia, o que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 5. Segundo Reis, 23, 5. Olha o que diz o texto, veja como era a cultura de Israel. Adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam planetas, adoravam o exército dos céus. Veja, segundo Reis 23, versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, e o que vem aí? Ao sol, à lua e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Então até Israel acabou adorando o sol. Até Israel, influenciado pelas culturas sincréticas, influenciado pelas culturas idólatras, eles começaram a adorar o sol. Eles começaram a adorar a lua, eles começaram a adorar os planetas e todo o exército do céu. E o profeta aqui, através da instrução, através da orientação do próprio rei Josias, os irmãos sabem que o profeta Jeremias participou desta reforma juntamente com o rei Josias, e o texto está nos mostrando aqui que esse tipo de prática era abominável em Israel. Porque o sol não é um deus, a lua não é uma deusa, as estrelas não são deuses. Todas essas coisas criadas, por mais gloriosas que elas sejam, são criação de Deus. Prestem atenção numa coisa: se o sol é esplêndido, se o sol é glorioso, se o sol é tão importante para a terra, imagine quem criou o sol. Qual não é a importância desse Deus para nós? Mas tem mais, vejam aí, Isaías 47, Isaías 47. Isaías 47, versículo 13. Veja mais uma vez, Israel sendo seduzido com esse tipo de prática. Isaías 47, versículo 13. Veja, já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levante-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Ora, isso aqui é comum até hoje. Beira ao ridículo isso, irmãos. A tamanha estupidez. Mas aqui, Deus está dizendo que os israelitas estavam dissecando os céus, fitando os olhos nos astros, para que os astros dissessem para eles o futuro. Isso é ridículo, irmãos. Isso é estúpido, isso é tolo, isso é a maior tolice que alguém possa ter na mente. Que os astros, o sol, a lua, as estrelas, os planetas possam predizer o futuro de alguém. Mas hoje isso é comum, através dos signos. Eu espero que não tenha ninguém aqui que acredite nessa idiotice, irmão. Mas tinha gente, na minha época de adolescente, tinha gente, eu nunca acreditei nessas bobagens, porque antes era ateu. Então talvez esse fosse o lado bom do ateísmo. Eu não acreditava nessas bobagens, né? Talvez seja o lado bom. Mas eu via amigas minhas, colegas minhas e amigos meus usando uma roupa de uma cor específica pela direção dos astros. Não, que lá eu não sei como era o nome dele aqui do bruxo, mas lá era o Saturno. Não, o professor Saturno disse que hoje nós temos que usar verde. Aí chegava na sala de aula parecendo, irmãos, uma roça de milho. Todo mundo vestindo verde. Para que é isso, irmão? Para que é isso aí? Brigavam na escola, na portaria, porque não queriam entrar com farda, queriam entrar de verde. Por quê? Porque o professor Saturno disse, pelos astros, que era para a gente vestir verde. Irmãos, veja a estupidez deste mundo. E este mundo ainda diz que nós, os cristãos, somos ignorantes.
Veja a estupidez desse mundo. Irmãos, não dá para predizer o futuro pelos astros. Não dá para predizer o futuro pelo dissecar dos céus, dos planetas. Não dá, porque o único que tem o conhecimento do fim desde o princípio é o Deus que criou todas as coisas. O homem faz cálculos para saber quando vai chover e usa toda a tecnologia disponível a ele. E algumas vezes acerta, não porque o homem é inteligente, mas porque Deus queria que chovesse naquele dia. Mas quantas vezes, mesmo usando toda a tecnologia, mesmo usando toda a ciência disponível, o homem diz, vai chover, e não chove. Isso é Deus frustrando os planos do homem, dizendo, vocês podem até saber alguma coisa, mas sou eu quem derramo chuva sobre a terra. E só cai se eu quiser. Nós aprendemos na semana passada. Então isso aqui é só para os irmãos entenderem esse aspecto da revelação geral de Deus na natureza. Agora nós vamos analisar, queridos, a autorrevelação especial de Deus nas Sagradas Escrituras, a partir do Salmo 19, versículos 7 a 9. É bom que fique claro uma coisa aqui. Não é possível alguém ser salvo apenas com uma revelação geral de Deus na natureza. Não é possível. As Escrituras deixam isso claro. A revelação geral de Deus na natureza, por mais perfeita que ela seja, ela não ensina sobre justificação pela fé. Ela não ensina sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ela não ensina sobre arrependimento. Ela não ensina sobre ressurreição, que foram os temas que Deus se utilizou para salvar o pecador. Se a revelação geral de Deus na natureza fosse poderosa para salvar, não necessitaríamos de missionários. Por que que os missionários vão até os campos de missão? Para pregar o evangelho. E o que é que salva o pecador? Romanos 1,16, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. A ideia ali é salvar o mundo todo. Somente a pregação do evangelho. Então se a revelação geral de Deus fosse suficiente, cancelávamos os evangelismos, não precisava mais evangelizar. E a prova bíblica que a revelação geral não é suficiente para salvar, é que os atenienses tinham a revelação geral de Deus. Mas Paulo, quando foi para lá, Paulo pregou com base na revelação geral, a revelação especial. Paulo pregou as Escrituras, Paulo pregou a Cristo. Vamos ver isso na Bíblia, Atos 17, para que a gente não fique com dúvidas quanto a isso. Eu já escutei pessoas dizendo, coisas estúpidas, irmãos, mas eu já escutei pessoas dizendo que uma pessoa foi salva porque um passarinho cantou para ele na selva. Irmãos, tem tanto passarinho que se fosse para salvar só com o canto dos pássaros, não precisava mais nem ter igreja. Olha o tanto de passarinho cantando. Eles estão dizendo alguma coisa sobre crucificação? Eles estão dizendo alguma coisa sobre justificação? Eles estão dizendo alguma coisa sobre Cristo na cruz do Calvário? Não. Porque a revelação geral, ela aponta para o Criador, para que o homem fique indesculpável. Mas é a revelação especial de Cristo nas Escrituras que salva o mais vil pecador. Que salva o mais vil pecador. Veja, Atos 17, veja o versículo de número 23 em diante. Paulo está pregando lá nos atenienses, o povo mais inteligentes na ótica humana da época, terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, o berço da filosofia. Veja o que Paulo diz lá, versículo 23 de Atos 17. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eles tinham a revelação geral de Deus na natureza, mas eles não tinham conhecimento correto acerca de Deus. Isso é prova por causa do altar aqui, ao Deus desconhecido. A gente acha que esse altar ao Deus desconhecido é algo que revela algum tipo de positividade na religião dos atenienses, e não era.
A religião dos atenienses era uma religião politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. E por acreditarem em vários deuses, eles tinham medo que algum deus ficasse irado com eles. Então, para honrar os deuses, eles faziam altares. E colocavam nesses altares o nome dos deuses. Para quê? Para quando esse Deus irado viesse, visse um altar para ele ali, e visse que as pessoas sacrificavam a ele, e o Deus então desviasse a ira de sobre Atenas. Olha o pensamento equivocado. Se tiver um altar, nós não temos do que nos preocupar, porque o Deus vai desviar a ira de sobre nós. Há uns séculos atrás, dessa história aqui, eles sofreram uma grande praga, os atenienses. E nenhum dos seus deuses foi capaz de se livrar dessa praga. Então eles tiveram que ir atrás de um profeta cretense, chamado Epimênides. E Epimênides veio até Atenas e ensinou o sacrifício do Deus de Israel, que era para sacrificar, para aplacar a ira desse Deus, que estava trazendo aquela praga sobre Atenas, era para sacrificar cordeiros puros, machos de 1 ano. E eles obedeceram isso e fizeram esse grande sacrifício. E quando realizaram esse grande sacrifício, o que aconteceu? A praga cessou, o milagre ocorreu. E os atenienses jubilaram acerca desse grande milagre. A praga foi retirada. Então eles perguntaram a Epimênides. Curiosamente, Paulo cita Epimênides na carta a Tito. Paulo reconhece essa história. Paulo sabia disso aqui, porque um verdadeiro missionário também tem que ter conhecimento da história. Isso é importante. E aí eles perguntaram àquele profeta Epimênides: ei, diga-nos o nome desse Deus para que nós possamos honrá-lo. Senão, ele vai ficar com raiva de nós se não ver um altar aqui. E Epimênides disse: esse Deus, eu não conheço o seu nome. O seu nome não pode ser pronunciado, porque o seu nome é santo. E foi embora. Os atenienses ficaram com tanto medo desse Deus, que eles criaram um altar e colocaram uma faixa ao Deus desconhecido. Um Deus poderoso que não pode ser conhecido. Um Deus poderoso que não se revela. Conhecendo a história, Paulo viu a faixa e disse: esse Deus que vocês adoram sem conhecê-lo é o Deus que se revela, é o Deus que eu vou anunciar a vocês. E aí começa a pregação de Paulo. Mas por que não deixou só a natureza? Por que não deixou só isso? Não, porque não é necessário a exposição do Evangelho para a salvação do homem. Veja a continuação. Aí Paulo vai falar em primeiro lugar da revelação geral. Versículo 24. O Deus que fez o mundo, revelação geral, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Agora Paulo vai para Gênesis 1 e Gênesis 2. Ele está pregando as Escrituras. Veja versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Quem é este um só? Quem é este um só, irmãos? Adão. Gênesis 1 e Gênesis 2, Paulo está expondo as Escrituras. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Aqui Paulo derruba o deísmo. Lembra que a gente estudou semana passada? Deísmo com D. Que o deísta diz que Deus nos criou, mas Ele não intervém na nossa história. Ele nos jogou aqui no mundo como filhos bastardos, e depois Ele voltará para acertar as contas conosco. Paulo derruba a tese dos deístas, afirmando o teísmo com T. Paulo diz: não, Ele nos criou, é verdade. Ele estabeleceu tempos, é verdade. E Ele não está longe de cada um de nós. Ele é um Deus que intervém na nossa história, e Ele é um Deus que cuida de nós através das coisas criadas. Veja, Paulo está derrubando as teses aqui. E aí Paulo diz, verso 28, porque nele, 28, porque nele
vivemos, Ele é a fonte da vida, neles nos movemos, Ele é quem determina todos os movimentos, e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos sua geração. Quem acerta o nome deste poeta aqui? Eu falei de que profeta? Nesse instante, que foi a Atenas. Epimênides. É ele que Paulo está citando aqui. Então Paulo está pegando a história, a criação e todos os acontecimentos envolvendo Atenas e apresentando pelas Escrituras Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que pode salvar. Isso é maravilhoso, irmãos. Deixa eu dar um salto com vocês para o verso 30. Tem que ler o 29, não tem jeito. Olha o verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhos pela arte, pela imaginação do homem. Paulo diz, se nós somos a geração de Deus, se nós viemos de Deus, nós não podemos ser tolos ao ponto de pensar que Deus é igual ao ouro, é igual à prata, é igual à pedra, trabalhados pela imaginação vã de um homem idólatra. Não, Deus é mais que isso. Deus não pode ser representado pelas coisas criadas, porque Deus está acima de tudo aquilo que Ele criou. Então Paulo está derrubando a idolatria aqui. Paulo está quebrando os princípios da idolatria. Paulo está dizendo, parem com isso. Isso, diz Paulo, é ignorância. Irmãos, adorar o ouro, adorar a prata, adorar a pedra na nossa cultura, adorar o gesso, adorar a farinha que faz mingau para gato. Pastor Marcos, ninguém adora isso. Adora? A igreja romana adora aquilo que é chamado de hóstia. Já viram a hóstia? A bolachinha? Eles dizem que depois da bênção sacerdotal, da bênção do padre, eles dizem que aquela bolachinha de farinha, ela se torna literalmente o corpo de Jesus. Cabelo, unha, olho, tudo é o corpo de Jesus, só naquela bolachinha. E não comer aquela bolachinha implica em salvação. Se você não participar da Eucaristia, você vai para o inferno. Irmãos, isso é a maior ignorância do mundo. Aí deixe-me dizer isso aqui, porque muita gente ficou impressionado com a oratória do Frei, que reuniu 1 milhão na madrugada. Pois para as Escrituras, este Frei é um ignorante. Porque ele deixa de adorar o Criador para adorar a farinha que faz o mingau de um gato. É pior do que os outros países que adoram o gato. Pelo menos os outros adoram o gato. O católico romano adora a farinha que faz o mingau do gato. E olha como Deus chama as pessoas idólatras. Verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da vossa ignorância. Irmãos, eu encontro pessoas dentro desse sistema religioso romano, muito sábios aos olhos humanos, são formados em faculdades de história. Conheço vários historiadores católicos romanos que são muito inteligentes, são bons de oratória, na sabedoria humana, na sabedoria divina, na revelação de Deus, são ignorantes, porque tem que ser muito estúpido para se curvar diante de uma imagem de escultura e achar que aquilo pode nos salvar. Tem que ser muito estúpido. Santo Agostinho, na época da queda de Roma, eles começaram a culpar Agostinho por conta do problema que Roma estava enfrentando. E eles disseram que depois que aquele bispo tinha chegado, Agostinho, e tinha acabado com o culto aos deuses, aos ídolos humanos, Roma estava em declínio. E a culpa era daquele pastor Agostinho, que havia acabado com o culto aos deuses. Por isso Roma estava padecendo. E aí Agostinho sarcasticamente disse o seguinte: se os ídolos não podem salvar nem a si mesmos, como eles poderão proteger Roma? Irmão, se uma imagem de escultura
não pode proteger nem a si mesmo, porque o cupim toma de conta, não toma? O cupim toma de conta. O tempo acaba com aquela imagem. Se a imagem não pode proteger ela mesma, como é que ela vai proteger alguém, irmãos? É a maior estupidez do mundo. Não dá tempo de lermos, mas Isaías ele é muito sarcástico, muito irônico. Quando ele está pregando contra os idólatras, ele diz assim: o homem com a sua habilidade vai ao bosque, corta a madeira do bosque, acende um fogo com a madeira que cortou no bosque, para se aquentar. Aí Isaías diz, depois ele pega o resto da madeira que ele está queimando, faz um Deus, se ajoelha diante dele e diz, ó Deus, salva-me. O que Isaías está dizendo com isso? Que é a maior idiotice do mundo, a mesma madeira que está sendo queimada no fogo e vai virar cinza, é o material que você usou para fazer um Deus. Se ele não consegue resistir ao poder do fogo, você acha mesmo que ele pode lhe salvar? Então eu vou dizer aqui o que eu já disse. Nós já estudamos aqui, irmão, uma série inteira sobre seitas e heresias, onde nós falamos sobre a seita do catolicismo romano. Então eu vou dizer de novo aqui agora, porque estamos em sala única, e abram bem os ouvidos. Os católicos romanos não são cristãos. Não são. Nem são cristãos e nem são salvos. Eu mostro isso na Bíblia largamente, que eu já fiz isso, não vou fazer de novo. Mas não são salvos. O Frei não é cristão, não é salvo. O Papa não é cristão, não é salvo. Para ser salvo, é necessário crer única e exclusivamente em Cristo Jesus como Salvador e adorar somente a Deus vivo e verdadeiro, arrependendo dos seus pecados e se entregando inteiramente ao Senhor. Então não tem católicos salvos. E eu também não tenho irmãos católicos, porque está virando moda isso no meu evangelho. Os nossos irmãos católicos. Não, eu não tenho irmãos católicos. Para os católicos serem meus irmãos, eles têm que crer em Cristo como Salvador de suas vidas, porque a Bíblia diz que só se torna filho de Deus quem crê única e exclusivamente em Jesus. Eles dizem crer em Jesus, mas eles creem em Maria como corredentora. Eles dizem crer em Jesus, mas eles adoram uma bolacha, dizendo que aquilo ali é o corpo de Cristo. Eles dizem crer em Jesus, mas eles creem que a autoridade do Papa é maior que a autoridade das Escrituras. Eles dizem crer em Jesus, mas eles dizem que sem a intercessão de Maria, você não pode ser salvo. Isso não é cristianismo, e quem defende essas coisas não é salvo. Quem me entendeu, diga amém. Pronto, muito bem. Vamos voltar para cá. Atos 17. Depois que Paulo vai expondo as Escrituras a partir da revelação geral, ele aponta Cristo. Verso 31. Veja o que ele diz. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Agora Paulo fala da escatologia. Por meio de um varão, um homem, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse homem? Jesus. Se a revelação geral fosse suficiente para salvar, não tinha necessidade de pregar sobre Jesus. Eles já eram salvos? Mas Paulo vem para nós aqui e diz, a revelação geral de Deus na criação, por mais maravilhosa que ela seja, ela não pode salvar. Só o Evangelho e a exposição fiel das Escrituras salva o pecador. Só o Evangelho. Para que serve então a revelação geral? Romanos 1, veja para que serve. Romanos 1, nós vamos ver aí agora. Romanos capítulo 1. Veja para que serve a revelação geral de Deus. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 20. Deixa eu ver aqui. Quero pegar só um texto para nós não lermos tantos versículos. Vamos ver o versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, atributos, vocês estão estudando, né, nos GCs. Atributos são características que evidenciam o ser e o caráter de Deus. Isso são atributos. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo recebido por meio das coisas que foram criadas. Deus se revela na criação. Aí Paulo diz, tais homens são, por isso, por causa da revelação de Deus na natureza, indesculpáveis. Pronto, a revelação de Deus na natureza é para isso. A revelação de Deus na natureza é para que ninguém chegue lá diante de Deus e diga, eu não conhecia o Senhor. Que aí Deus vai dizer, conhecia sim, porque eu me revelei o tempo todo na natureza. E aí você me diz, mas se a natureza não pode salvar, pastor Marcos, por que então que Deus se revela na natureza? Para que através da revelação da natureza, o homem conheça a Deus nas Escrituras. Irmão, é perfeita as coisas de Deus. E agora nós vamos ver a revelação de Deus nas Escrituras. Muito bem, Salmo 19, versículo 7. E agora Davi, nestes versículos, ele vai resumir em uma versão condensada, nesses 3 breves versículos, 7 a 9, Davi vai resumir numa versão condensada, tudo o que ele disse no Salmo 119, em 176 versículos. Talvez os irmãos digam, mas o Salmo 119 foi escrito por Davi? Não aparece o título lá que foi Davi. Bom, analisando o Salmo 19, comparando com o Salmo 119, a maioria esmagadora dos estudiosos concordam que os dois foram escritos por Davi, e eu faço parte do grupo deles também. Acredito que o Salmo 119, com evidências claras, linguísticas, históricas, foi escrito pelo próprio Davi. E ele resume aqui os 176 versículos do Salmo 119. E olha como ele começa o versículo 7. A lei do Senhor. Ele começa assim. Agora não é mais a revelação geral de Deus na natureza. Agora é a revelação especial de Deus nas Escrituras, na lei do Senhor. Agora deixe-me dizer algo aqui aos irmãos, porque é lindo. Davi, ele faz 6 declarações sobre a palavra de Deus nesses 3 versículos. 6 declarações. E é maravilhoso. Ele faz 2 vezes no versículo 7, 2 vezes no versículo 8 e 2 vezes no versículo 9. Depois ele menciona 6 características da Escritura. Ele diz nesses 3 versículos que a Escritura é perfeita, fiel, reta, pura, límpida e verdadeira. Depois ele avança e menciona 6 coisas que a Escritura realiza. E ele diz nesses 3 versículos, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela permanece para sempre e ela produz completa justiça. Dessa forma, irmãos, de uma maneira impressionante e magnífica, o Espírito Santo, usando a economia das palavras, faz, através do seu mover, com que Davi diga de forma maravilhosa que a Escritura é poderosa, suficiente, ampla, confiável e fantasticamente única e necessária para salvar o ser humano. Ele faz isso em 3 versículos. Eu tremo diante deste salmo, de tão maravilhoso que ele é. As Escrituras são poderosas. As Escrituras são eternas. As Escrituras são confiáveis. E as Escrituras são suficientes. É bom que fique claro isso aqui, suficientes. Nós não precisamos de mais nada, somente as Escrituras. É o lema da reforma protestante, sola Escritura. Nós não precisamos de touro mecânico na igreja para atrair jovens. Tem isso, os irmãos sabiam disso? Tem. Nós não precisamos de shows pirotécnicos para atrair as pessoas. Não precisamos disso. Nós não precisamos de bailes funks dentro das igrejas para atrair a juventude. Não. Olha aqui quantos jovens e adolescentes tem aqui. E o que estamos fazendo nesta manhã? Sola Escritura. Nós não precisamos de ringue, de Muay Thai na igreja. Porque nenhum desses métodos Deus escolheu para salvar o homem. Para salvar o homem, Deus disse, é somente as Escrituras. Irmãos, há um texto, olhe comigo aí, Lucas 16. Esse texto, infelizmente, as pessoas perdem de vista
a ênfase desse texto, porque ficam focados no inferno, no rico, no Lázaro, e focam só nessas coisas e nos detalhes da história, que também pode ser uma parábola, e esquecem da ênfase do texto. Esse texto, ele ensina que somente as Escrituras é suficiente para salvar o homem. É isso que esse texto ensina. Veja, Lucas 16, os irmãos conhecem a história, o rico morre, vai para o Hades, Lázaro morre, vai para o seio de Abraão, e tem todo o enredo da história. Mas o que nos chama a atenção é o que está aqui, ó. Versículo de número 25. Abraão está respondendo ao rico que está sendo atormentado. E Abraão diz: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em toda a tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. 27, olha o que o rico diz. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: pai Abraão, por favor, mande Lázaro ir lá nos meus parentes. Mande Lázaro, numa aparição espiritual, dizer para eles que eles precisam se arrepender para não vir para esse mesmo lugar que eu. Olha a resposta de Abraão. Versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é, nós já estudamos aqui, quando estudamos bibliologia, o que significa esta expressão, Moisés e os profetas? As Sagradas Escrituras, o conteúdo do Antigo Testamento, que hoje pode ser aplicado como toda a Escritura, Antigo e Novo, toda a Bíblia. Sabe o que Abraão está dizendo? Não precisa um espírito ir lá, ele já tem aquilo que é suficiente para serem salvos. Moisés e os profetas, a Bíblia, a palavra. Quem tem as Escrituras Sagradas, irmãos, não precisa de outra revelação, já está tudo aqui, e isso aqui é suficiente para salvar quem se arrepende e dar ouvidos à palavra. Veja como é lindo isso, mas ele ainda insiste, ó. Versículo 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. O que esse rico está fazendo? Ele está tentando mudar o método de salvação. Não, veja bem, eu acho, e eu já disse aqui aos irmãos, a pior coisa do mundo é o eu acho. Quando eu estou debatendo com um pastor, com um teólogo, um professor, que ele diz eu acho, eu digo logo a ele: o seu achismo não me interessa em nada. Eu quero que você mostre na Bíblia o que você acha. Seu achismo não me interessa. O seu achismo não é base para a minha fé. Achismo é um princípio filosófico. Teológico não tem eu acho. Teológico é assim diz o Senhor. E tem que provar. Mas veja, ele diz: não, olha, eu acho, eu penso que se um dos mortos ressuscitar e for lá falar com eles, eles vão crer. 31, Abraão, porém, respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, se eles não acreditam nas Sagradas Escrituras, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão está enfatizando aqui nessa história, somente a Escritura. Se o homem não é salvo pela revelação especial de Deus nas Escrituras, outra coisa não pode salvá-lo. Mas hoje, irmãos, estão tirando a Escritura do centro do púlpito e estão colocando um monte de bobagens, achando que essas coisas podem salvar o homem. Não pode. E eu estava conversando isso com a minha esposa ontem à noite. Eu louvo a Deus que aqui a gente ainda tem o privilégio de, aos domingos, que é o culto na maioria das igrejas onde tem tudo menos exposição bíblica, aqui nós ainda temos o privilégio de ter uma exposição bíblica aos domingos de 1 hora. E eu não sei se os irmãos já perceberam, nós somos uma igreja de bairro. Eu prego em igrejas de bairro aqui em Petrolina, irmãos, direto, não prego mais, porque não dá tempo, a agenda está cheia. Mas eu prego em igrejas de bairro aqui, eu vejo a quantidade de pessoas nos domingos.
Irmãos, a gente fica triste, porque tem tanta coisa, e a gente acha que vai atrair pessoas, não atrai, é pouquíssimas pessoas. E às vezes a gente reclama, dizendo que aqui está vindo pouca gente. Vocês já perceberam a quantidade de pessoas que se reúnem aqui no domingo? O que nós temos aqui, irmão? Nós temos ringues aqui em cima do altar, do púlpito? Não. Nós temos touro mecânico aqui para os jovens subirem e caírem, ficarem suados e machucados? Não. A única coisa que a gente oferece deste púlpito para o povo é as Escrituras. E essa igreja tem crescido por causa das Escrituras. E que Deus nos mantenha assim, irmãos. E que Deus nunca nos deixe ser tentado a tirar as Escrituras achando que vai resolver. Porque não resolve. As Escrituras são suficientes. Se não ouvirem as Escrituras, nada pode fazer o homem se arrepender. Nada. Então pregue a palavra, meu. Você que é líder aqui, pregue a palavra. Não, mas eu queria fazer algo. Não faça nada. Pregue as Escrituras. Porque no tempo certo, os frutos serão colhidos para a glória de Deus. Insista na pregação da Escritura. E não se preocupe com nada. Quem diz amém? Muito bem. Agora vamos analisar isso aqui, porque é muito bom. Davi agora, ele vai nos falar uma primeira verdade. Ele nos mostra no versículo 7 do Salmo 19 que a Sagrada Escritura tem origem no próprio Deus. Por favor, notem isso aí, irmãos. Notem isso. Porque isso está sendo atacado veementemente hoje pelos católicos romanos. As Escrituras sagradas têm origem no próprio Deus. O que diz a Igreja Romana? A Igreja Romana diz, abre aspas, não foi as Escrituras que deram origem à Igreja. Foi a Igreja que deu origem às Escrituras. Fecha aspas. Isso é o que a Igreja Romana diz. E tem gente que acha que é verdade. Historicamente falando, a Igreja Romana, Católica Romana, ela iniciou os seus embriões com a falsa conversão de Constantino no século IV, por ali. Mas a Igreja Católica Romana, como nós conhecemos hoje, institucionalmente, ela só passou a existir na Idade Média. Como é que a Igreja Católica Romana deu origem à Bíblia, se a Bíblia é mais antiga do que eles? É uma questão de lógica. A Bíblia é antes e muito antes da Igreja Romana. Não tem como a Igreja Romana ter dado origem à palavra. Nenhuma igreja é a origem das Escrituras. A origem das Escrituras vem do próprio Deus. Já quebramos por aqui essa heresia maldita. Vamos ver isso, irmãos. Olhe, por favor, comigo, o que está escrito, algumas expressões. Olha primeiro o que está escrito, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Mas, espera aí, antes dos irmãos abrirem em Mateus, vamos começar pelo Antigo Testamento. Abra, por favor, em Jeremias. Isso, vamos começar pelo Antigo Testamento. Vamos começar por Jeremias, capítulo 16. E aí nós vamos ver qual é a origem das Escrituras. Só o Salmo 19, versículo 7 já era suficiente. Porque Davi disse a lei do Senhor. Se a lei é do Senhor, quem é que deu origem à palavra? O Senhor, Deus. Então pode sair fora, Igreja Romana. Vocês não deram origem à Bíblia. Quem deu origem à Bíblia, a palavra, a Escritura foi o Senhor. E há provas aqui que foi o Senhor que deu origem às Escrituras por causa de algumas expressões que aparecem no próprio texto. Vejam, Jeremias 16, 1. Veio a mim a palavra do Senhor. Não é a palavra da igreja. Não é a palavra do Papa. Não é a palavra do Frei. Não. Veio a mim a palavra do Senhor. Qual é a origem das Escrituras, irmãos?
Ainda estão com dúvida? Qual é a origem das Escrituras, irmãos? O Senhor. Veja 2 Samuel 23. 2 Samuel, capítulo 23. Veja na sua Bíblia. Como é bom estudar a palavra. E esse texto é simplesmente fantástico. Porque ele fala do escritor que escreveu o Salmo 19. E veja o que o escritor que escreveu o Salmo 19 diz, Davi. 2 Samuel 23, versículo 2. Veja que lindo isso, irmãos. Veja. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Agora veja o 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Davi está dizendo, a origem das Escrituras é o próprio Deus. E quem inspirou as Escrituras para os escritores escreverem foi o Espírito Santo. Não é de origem humana, não vem da cabeça dos homens, nós vamos já analisar um texto de Pedro sobre isso. Não tem origem na Igreja Católica, não tem origem nos papas, não foi a igreja que deu origem à Bíblia, foi a Bíblia que veio do próprio Deus, que deu origem à igreja. Entenderam isso, irmãos? A fonte das Escrituras é e sempre foi o próprio Deus. Mas tem mais. Vejam aí, agora sim, Mateus 1, 22, porque eu acho isso maravilhoso. Mateus 1, 22. Até agora eu não vi nada aqui sobre o Papa. Os irmãos já viram? Nada. Até porque o primeiro Papa nunca foi Pedro. O primeiro Papa aparece na história, institucionalmente falando, no século VI. Tem nada a ver com Pedro. Nada a ver com Pedro. Até porque Pedro era casado e o Papa não pode casar. Então não sei onde é que eles acharam que Pedro era Papa. Eu não consigo entender. Quem tem sogra é casado. E Pedro tinha sogra? Sim. Então não tem condições. É uma estupidez, é uma idiotice, irmãos. Sem tamanha. Veja, Mateus capítulo 1. Olha que texto maravilhoso. Mateus capítulo 1, versículo de número 21 e 22. Ela, falando de Maria, dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor. Agora note que lindo. Por intermédio do profeta. O que temos aqui? O que nós temos aqui, irmãos, na Escritura, é que a fonte primária da Escritura, aquele que deu origem à Escritura, a fonte primária é o Senhor. E a causa secundária é o profeta. Que na verdade aqui seria a causa instrumental. O que significa isso? Significa que o Senhor, que é a origem da palavra, falou com o ser humano, e o ser humano, o profeta, que é a causa instrumental ou instrumentária, ele registrou as palavras de Deus. O ser humano é apenas o instrumento que registrou as palavras, mas a fonte da palavra do livro sagrado é o próprio Deus. É por isso que ela é confiável, irmãos. Eu só confio nas Escrituras porque a fonte é Deus. Se a fonte fosse um homem, eu não confiava, porque os escritos dos homens são falhos. Olha a beleza da Escritura, irmãos. Este livro aqui, ele é dividido em Antigo e Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo? Vamos lá, nós estamos na escola bíblica. Quantos livros tem o Antigo? 39. Quantos livros tem o Novo? 27. Esse livro foi escrito em um período de 1500 a 1600 anos, por 40 autores diferentes, que não viveram em épocas juntos, não eram contemporâneos.
Cada um deles tem a sua particularidade. Reis escreveram esse livro. A habilidade de escrever de um rei era muito maior do que a habilidade de um pescador. Reis escreveram esse livro. Pescadores escreveram esse livro. Boiadeiros como Amós escreveram esses livros. Pessoas simples escreveram esse livro, como também pessoas de uma mente extremamente maravilhosa, como Lucas, o médico amado. Mas esse livro não tem nenhuma contradição. Se eu me sentasse aqui hoje, irmão, hoje, com minha esposa, com a irmã Eliane, ou com qualquer outro irmão que estivesse aqui, e nós disséssemos, vamos escrever um livro juntos? Vamos. Qual é o tema? Esse. O irmão escreve um capítulo, eu escrevo outro. Quando nós terminássemos o livro, nós tínhamos nos contradito em vários pontos. A gente tinha perdido o foco. Já parou para pensar quando você está escrevendo o seu TCC? Você começa fazendo uma coisa no início, lá no meio parece que você não sabe mais nem o que está dizendo. Você tem que voltar tudo de novo e apagar tudo de novo. Meu Deus, mas por que eu entrei nesse assunto? Mas esse livro não tem isso, irmãos. Do começo ao fim, 40 autores em épocas diferentes, 1.600 anos, e o livro foi terminado de forma plena, maravilhosa e perfeita, sem erros nos originais e nem contradições, porque a origem é de Deus. Aleluia. Quando a gente estuda os escritos dos papas, irmãos, é de envergonhar. É de envergonhar. Porque a gente vê um papa proibindo uma coisa aqui. Mais para frente, o outro papa que substituiu já permite. Aí o outro que vem depois já. E a Igreja Católica Romana, ela se sustenta em pelo menos 4 pilares. Tire um desses e a Igreja Romana cai. Cai completamente. Primeiro pilar que a Igreja Romana se sustenta: os papas e as tradições. Eles não acreditam que a Bíblia é a autoridade máxima. Eles dizem que a autoridade é o Papa e a tradição católica. E a tradição católica e o Papa têm um monte de contradições. Tire a tradição romana e papal, acabou-se o catolicismo. Segundo ponto em que eles se sustentam: Maria. Nós respeitamos Maria, sabemos quem foi Maria à luz da Bíblia, mas Maria não é corredentora, não é salvadora e nem é rainha. Tire Maria e o catolicismo se destrói. Terceira coisa que o catolicismo ele se sustenta: a hóstia, a bolachinha que eu já falei. Tire isso ali e não existe catolicismo. Quarta coisa que sustenta o catolicismo: purgatório. Mesmo depois de morto você ainda pode ser salvo queimando no purgatório. Não tem nada de purgatório na Bíblia. Tire o purgatório e a Igreja Romana se acaba. Ou seja, toda a Igreja Católica Romana está sustentada em tradições antibíblicas. Por isso não é uma igreja verdadeira. Estão aprendendo a evangelizar na escola? Estão? Cadê os adolescentes? E os jovens também, né? Muito bem. Glória a Deus por isso. Aprendam mesmo. Isso é bom, irmãos. Isso é maravilhoso. Então nós vamos analisando aqui que a origem das Escrituras é o próprio Deus. A autoria das Escrituras é aquilo que nós chamamos em teologia, gravem isso aqui, de autoria dual. Repitam comigo: autoria dual. E o que significa isso? A autoria dual significa que a Bíblia, ela possui uma autoria divina e ela possui uma autoria humana. Deus é a fonte das Escrituras. É Ele que deu origem às Escrituras, portanto, autor divino. E os autores humanos, os homens que escreveram as Escrituras, eles são ali os autores humanos que registraram aquilo que Deus falou. Simplesmente isto. Os autores humanos são os instrumentos escolhidos para registrar e expressar a revelação de Deus. Então a Bíblia tem origem divina, mas quem foi que escreveu a Bíblia? Homens, para que nós pudéssemos entendê-la. Então a autoria dual, a autoridade máxima, a autoria máxima das Escrituras é o próprio Deus, e os seres humanos foram aqueles escolhidos para registrar a revelação de Deus em palavras, para que ela estivesse acessível a nós. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos ver o lado divino. Do lado divino, as Escrituras são a palavra de Deus, que se originaram em Deus, e são a expressão da sua mente. Irmãos, isso é lindo. Quando você está lendo a Bíblia, não se preocupe, eu não vou passar do horário. Quando você está lendo as Escrituras, já pararam para pensar nisso?
Você está lendo a mente de Deus. Aí nós entendemos quando Paulo diz em 1 Coríntios 2 que nós temos a mente de Cristo. Quem é que tem a mente de Cristo? Quem conhece a mente de Deus. E quem pode conhecer a mente de Deus? Completamente ninguém. Mas tudo que Deus tem em sua mente e quis revelar, está aqui na sua palavra. A palavra é a mente de Deus. E aí eu quero dizer uma palavrinha aqui a todos nós. Eu já escutei crentes dizendo assim: eu não gosto de ler. Você não pode não gostar de ler. Por quê? Porque Deus lhe deu um livro para você ler. Então, você pode até não gostar de ler outras coisas, mas pelo menos esse livro aqui você tem que ler. Irmãos, os cristãos devem ser, eu sei que não são a maioria, não estou falando de vocês porque vocês estão aqui porque são, mas a maioria dos cristãos não são, mas todos os cristãos devem ser as pessoas mais intelectuais do mundo. Do mundo. As pessoas que são consideradas mais intelectuais do mundo não são ateus não, irmãos. São pessoas que acreditavam em Deus. Quem deu origem às faculdades foi o cristianismo. Hoje eles querem tirar a gente das faculdades, mas só existe faculdade hoje por causa do cristianismo, por causa da reforma protestante. A alfabetização de povos estrangeiros, é nós. Amém? É nós. Hoje querem banir Deus das faculdades, mas só existe conhecimento hoje por causa do cristão, por causa do cristianismo. Eu faço faculdade de História, alguns irmãos aqui sabem, e eu estava muito preocupado quando comecei, porque eu pensava, meu Deus, tanto tempo parado sem estudar, e agora? O meu primeiro teste foi para que eu fizesse um trabalho explicando a reforma protestante. Eu disse, eu estou em casa. O meu segundo trabalho foi, explique a pedagogia de Santo Agostinho. Eu estou feliz da vida. Não tem como fugir, irmãos. Foram esses homens que deram origem, pelo poder de Deus, ao saber moderno que temos hoje. Não dá não, irmão. Não dá para fugir. O pai da pedagogia era um pastor, considerado uns especialistas da pedagogia. Eu sei que hoje só se falam em Paulo Freire. Eu sei que hoje só se falam desse povo mais moderno. Mas estude as raízes e você verá. A reforma estava lá. A alfabetização está com os cristãos. Foi nós que começamos tudo isso. Então não podem negar os fatos históricos. Em história nós dizemos isso. Você pode até mentir para mim, mas você não pode negar os fatos históricos. Não pode. Mas vamos lá. Na autoria divina, os irmãos estão percebendo que nós não vamos terminar, mas não tem nada. Eu continuo com os adultos aqui. E se os irmãos quiserem, depois também continuamos. Eu não tenho problema nenhum. É um curso, então não tenho pressa para terminar. Autoria divina. Prestem bem atenção nisso. Tenho 10 minutinhos. Do lado divino, as escrituras são a palavra de Deus, no sentido de que originalmente elas expressam a mente de Deus. Olha aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esse é o texto clássico de bibliologia. Clássico. Toda aula de bibliologia vai começar com esse texto, se não começar com ele, mas tem que terminar com ele. 2 Timóteo 3,16. E eu quero ensinar algo para os irmãos aqui, para toda a igreja, que eu já ensinei aos adultos. Mas agora eu tenho um público maior, então eu tenho que repetir. Eu estou usando a Almeida Revista e Atualizada. E eu vou explicar por que eu citei isso. No assunto que nós estamos tratando é a melhor versão, nesse assunto aqui. Veja o versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui o autor bíblico está dizendo que a escritura ela é soprada por Deus, a palavra inspirada aí, na verdade a palavra grega aí seria theopneustos, que significava soprada ou expirada por Deus. Então mostra que ela tem origem em Deus e imediatamente diz que ela é suficiente. Porque ela é suficiente ou útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Agora note bem uma coisa, irmãos.
o fato da Bíblia ser soprada por Deus, ou conforme a palavra usada no português, inspirada, não significa que Deus ditou as Escrituras, anulando a capacidade mental do escritor humano. Isso aqui é muito importante os irmãos entenderem. A Escritura não é um ditado de Deus. Algumas vezes Deus ditou as palavras exatas a serem ditas, como por exemplo Jeremias 1:9, que não vamos ler. Mas na maioria das vezes, o que Deus faz? Deus sopra as Escrituras, mas não anula a pessoalidade, a personalidade e nem a habilidade dos escritores. Isso aqui é o que nós chamamos do lado humano da Escritura. Olha a prova como Deus não anulou a habilidade, a pessoalidade e a inteligência dos homens quando eles escreveram. Não era um ditado, o homem não ficou... Porque tem gente que pensa assim, tem gente que pensa que a Escritura é como se fosse uma carta psicografada. O homem entrou em transe, aí ficou com a pena na mão e Deus dizendo A, B, A. Não foi isso não, irmão. Algumas vezes Deus disse ipsis literis as palavras que deviam ser registradas. Outras vezes Deus moveu o escritor com o seu espírito para que ele escrevesse as suas próprias palavras ali, seus próprios pensamentos ali. Mas como eles estavam movidos pelo Espírito Santo, até os pensamentos deles eram obra de Deus. Deus só deixou entrar nas Escrituras aquilo que Ele, pelo seu Espírito, aprovou. Você quer ver um exemplo? Não abra. Romanos 8:18. Paulo diz assim, para mim, ele está falando dele, pensamento dele. Para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que ia ser revelada. Foi Deus que ditou isso a Paulo. Ele foi escrevendo e o Espírito Santo foi o movendo e ele disse, para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que vai ser revelada. E depois ele escreve a glória que vai ser revelada. Então Deus não anulou a inteligência do homem, a capacidade do homem, de forma nenhuma. Agora outra coisa, o texto que nós acabamos de ler diz, toda Escritura é inspirada. Não são os escritores que são inspirados. Alguém pode dizer, mas pastor, isso é preciosismo. Não. Isso é Bíblia pura, teologia pura. Eu sei que pelo vício da linguagem, algumas vezes a gente diz assim, Paulo inspirado pelo Espírito Santo. Não é assim que a gente fala? Pelo vício da linguagem. Mas na verdade não é o escritor que é inspirado, é a Escritura que é inspirada. Vocês acabaram de ler comigo aí, ó. Toda a Escritura. E os escritores eram o quê, se eles não eram inspirados? Eles eram movidos. Veja, 2 de Pedro. Eu sei que algumas versões dos irmãos aí vai ter a palavra inspirado. Se você tem isso na sua versão, coloque aí em cima da palavra inspirado, movidos. Porque a tradução inspirado aí em Pedro não é uma boa tradução. Infelizmente os autores, os tradutores, melhor dizendo, eles erraram nessa tradução aí. O que é comum, a Bíblia não tem erros nos seus escritos originais. Mas nas suas traduções, um tradutor ou outro pode se equivocar, como é o caso aí. Veja versículo 20 de 2 Pedro 1. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, não parte da cabeça do homem. Não é o homem que diz, a partir de agora eu vou escrever as Escrituras. Não. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Algumas versões em português têm a palavra inspirados. Quem tem ela aí? Levante a mão, só para eu saber. Pronto, não é uma boa tradução. Porque a palavra que é usada aí não é a palavra theopneustos em grego. A palavra que é usada aí é a palavra ferô. E ferô em grego significa mover, conduzir. Olha como é maravilhoso. Vou explicar para vocês entenderem. A Bíblia Sagrada, o livro sagrado, foi inspirado por Deus. Os escritores, quando estavam escrevendo, foram movidos pelo Espírito Santo para registrar só o que Deus queria que fosse registrado. Isso é lindo, irmãos. Isso é chamado de autoria. Esqueceram? Autoria
dual. A Bíblia tem origem divina, mas Deus escolheu homens para escrever e registrar as suas palavras neste livro que nós temos em mãos. E acabou meu tempo, irmãos. E nós ficamos só no Salmo 19, versículo 7, parte a lei do Senhor. Ficamos só aí. Então vamos ter que continuar depois, não é? Mas eu quero concluir essa parte falando de mais um detalhezinho que é muito importante. Eu tenho 5 minutinhos, eu estou olhando aqui. O relógio ali deu um pane, mas eu estou acompanhando aqui. Sobre a interpretação da Bíblia, irmãos, nós temos que entender que nós defendemos o livre exame das Escrituras. Mas nós não defendemos a livre interpretação. Pastor Marcos, o que é isso? Vou explicar. O que é o livre exame? O livre exame das Escrituras foi defendido pela Reforma Protestante. O livre exame significa que todo crente que está aqui nesta manhã, todo crente dessa igreja, todo crente no mundo inteiro, tem a liberdade de examinar as Escrituras. Isso é livre exame. Agora, nós não temos a liberdade de ter uma livre interpretação. O que é uma livre interpretação? Livre interpretação é quando alguém diz assim: o texto diz isso, mas esta é a minha interpretação. Não. Só existe uma interpretação correta. Se você não encontrar a interpretação correta, sua interpretação está errada. O livre exame, todos podemos examinar as Escrituras e interpretá-las corretamente. Agora, a livre interpretação é heresia. Porque a livre interpretação é a ideia herética de eu leio o texto e eu dou sentido ao texto. Eu digo o que o texto está dizendo. Agora, a interpretação correta que vem do livre exame, a interpretação bíblica, é: o texto diz o que realmente diz. Os irmãos querem ver um exemplo de livre interpretação herética? Olha essa pregação que foi pregada. Zaqueu. Irmãos, o que significa Zaqueu subiu na árvore? Zaqueu subiu na árvore. Só significa isso, irmão. Sim ou não? Só isso. Mas aqueles que têm a ideia da livre interpretação, que querem dar sentido ao texto, que o texto não está dizendo, eles dizem o seguinte: olha, a árvore é a igreja. Já viram pregações assim? A árvore é a igreja. E só consegue ver Jesus quem estiver na igreja. O problema é que Jesus disse o que a Zaqueu? Desce. É para sair da igreja? Esse é só o exemplo, irmãos, do monte de bobagem que tem na internet. E minha esposa disse: saia do Instagram, senão você vai morrer. Porque eu gostava de olhar os reels, que chama, é? Gostava de olhar aquilo ali. Era tanta idiotice, irmãos, nos podcasts que eu estava passando mal. A veia do meu pescoço estava pulando. Ela disse: sai, tu não tem estrutura. Eu chegava para ela, lavando a louça: meu bem, que idiota diz uma coisa dessa? Sabe qual é a minha preocupação? Não com vocês, mas com pessoas que desprezam ensinos como esses. Vê qualquer bobagem dessa, irmão, e diz: meu Deus, que revelação. Não, é heresia da braba. E nós temos que tomar cuidado. Tem muita coisa boa, tem ou não tem? Mas tem muita coisa ruim também. E eu louvo a Deus pelos jovens, adolescentes e líderes dessa igreja aqui. Louvo a Deus por vocês. Porque qualquer coisa estranha, não que eu tenha autoridade máxima na igreja, não é isso, irmãos, nada disso. Eu nem tenho essa pretensão. E sei que nós estamos aqui até quando Deus nos permitir, quando Deus quiser nos levar para outro lugar, Ele nos levará. Mas eu acho isso muito bonito aqui, o respeito dos irmãos. Qualquer coisa estranha que os irmãos veem, leem ou ouvem, os irmãos mandam para mim: pastor, isso aqui eu achei estranho. É desse jeito mesmo? A interpretação diz isso mesmo? E tem irmãos aqui que sabem, quando eu digo, é sim, está correto, é isso mesmo. Quando não é, eu falo também: olha, à luz da Bíblia, não. Quando é um assunto mais polêmico,
Por exemplo, calvinismo e arminianismo é um assunto polêmico, né? Quando é um assunto mais polêmico, eu digo, olha, essas duas escolas aí, elas têm seus versículos. Não são escolas heréticas. Não são escolas heréticas. São escolas que analisam o texto a partir da visão deles. Então nós temos que pegar cada texto dentro de cada visão e entender o seu significado. E a gente consegue crescer juntos. Os irmãos não vêm para mim para que eu tenha a última palavra, porque a última palavra é das Escrituras. Os irmãos vêm para mim para que a gente possa analisar o assunto juntos e chegar a uma conclusão para que haja paz na igreja. E meus irmãos, de novo, nós temos liberdade para ter o livre exame das Escrituras e interpretá-la corretamente. Mas nós não temos autoridade para ter a livre interpretação. Para ler um texto e dizer, olha, eu acho que o texto diz isso. Olha, eu quero que o texto diga isso. Não, irmãos. Nós temos que ler a Bíblia e deixar que a Bíblia diga o que ela diz. Por que eu prego aqui nessa igreja, terminando agora de verdade? Expositivamente. Por que a gente expõe livros inteiros da Bíblia aqui? Porque sermões temáticos, sermões textuais, são bons, não são ruins não. Mas a probabilidade de um pregador errar expondo esses textos é gigantesca. Gigantesca. Por que quase eu não consigo terminar uma pregação aqui na igreja? Porque eu quero que os irmãos entendam o texto. Eu não estou preocupado com o tempo. Eu estou preocupado com o conhecimento dos irmãos. Por isso eu paro na hora. Nós já expomos aqui nessa igreja, só para os irmãos entenderem. Carta de Judas, livro de Jonas, 1 e 2 Tessalonicenses. Eu estou falando aí, sala dos adultos e escola de fundamentos. 1 e 2 Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Efésios. Estamos expondo agora Atos dos Apóstolos. Estamos expondo aos domingos o Evangelho de Jesus segundo Marcos. Frequentemente a gente dá uma pausa e fala sobre algum tema atual. Nós já falamos sobre escatologia bíblica. Recentemente nós estudamos sobre discernimento de espírito e dons espirituais. São assuntos modernos, atuais. Nos papos retos a gente faz séries e séries para casais aqui. O que é tudo isso, irmãos? Preocupação com o ensino correto e teológico das Escrituras. Eu digo isso sempre, lá em casa. Eu não sei por quanto tempo nós estaremos aqui com os irmãos, mas eu quero que quando um dia a gente sair daqui, essa igreja seja uma igreja de Éfeso no bom sentido, sem perder o primeiro amor. Mas seja uma igreja de Éfeso no bom sentido. Para que qualquer um que venha aqui ensinar qualquer bobagem, os irmãos consigam discernir pelas Escrituras, se é de Deus, se é do homem ou se é do diabo. Se isso acontecer, eu terei consciência que o meu trabalho foi bem feito. Amém? Então ame as Escrituras, irmãos. Santo Agostinho dizia algo que eu gosto muito. Ele diz, gostar da Bíblia não significa nada se nós não amá-la. Ouvir a Bíblia não significa nada se nós não formos apaixonados por ela. Amá-la não significa nada se não obedecermos. Obedecê-la significa muito. Porque quando obedecemos, nós provamos que amamos. É assim que segue-se na Escritura. Fiquemos em pé, vamos terminar agradecendo a Deus. Hoje, logo mais à noite, nós temos o culto e também a abertura do mês da família. O pastor pediu para avisar que nas quintas-feiras nós ainda não vamos voltar para o livro de Atos. Eu havia me esquecido do mês da família, irmãos, me perdoem. Então, nas quintas-feiras nós vamos estar trabalhando um assunto sobre família também. Então, nós vamos estar expondo aqui Efésios 5. Nós já expomos Efésios, né? Mas dessa vez é um outro ponto que eu vou enfatizar. Eu vou enfatizar o relacionamento familiar. Da outra vez que expomos Jesus e a igreja. Então nós vamos trabalhar aqui às quintas-feiras. Quais são as características principais de uma família cheia do Espírito Santo? E aí nós vamos ver aqui às quintas-feiras. São 3 ou 4, não me lembro agora. Tem um aviso, irmão? Quem foi, irmão? Irmão Sávio, vamos orar por ele, né? Amém, meu irmão. Vamos estar orando por ele agora e também nas nossas casas. E hoje à noite o pastor vai dar início aí ao mês da família. Os irmãos estejam orando pelo servo de Deus para que ele nos ministre a sua palavra. Vamos agradecer ao Senhor agora. E domingo que vem a gente continua. Senhor nosso Deus, nós te damos graças e louvamos o teu nome. Queremos pedir ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a viver de conformidade com a tua palavra, a abraçá-la de forma correta, santa e justa. Não permita de forma nenhuma, Senhor, que nós venhamos a
sermos seduzidos por essas falsas interpretações, mas que possamos seguir a Tua palavra com verdade, andar nos caminhos do Senhor com alegria. Guarda-nos das heresias, guarda-nos dos males e mantenha os nossos pés firmados na verdade da Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração e nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Eu me esqueci, irmãos, domingo que vem não tem EBD, é dia das mães. Então domingo que vem não vai ter EBD, então será de domingo que vem a 8, tá bom? A primeira mensagem está disponível no meu canal, a revelação de Deus na natureza, certo? E aí essa daqui também vai ficar disponível porque os irmãos gravaram ali, deu certo? Amém. Muito bem, obrigado meus irmãos. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito sejam com todos e todos digam amém. Não deixe a chama apagar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho, amém. Deus abençoe e até mais tarde.